Pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos aí, né, ao nosso segundo dia do primeiro encontro regional de contratações públicas. Nós estamos dando continuidade aí às nossas palestras, temos tido palestras muito enriquecedoras, com muito conteúdo de qualidade, e eu quero aproveitar o momento aí para agradecer todos os palestrantes que já estiveram conosco, aqueles que aceitaram e ainda vão estar, e também as empresas que estão aí nos auxiliando na realização desse evento. Então, quero agradecer a Una Betim, a Licita Mundo, a Inova Bem Betim e a Prefeitura de Betim, através aí da Secretaria, a SEADEC, que está junto com a gente promovendo esse evento. E agora, na parte da tarde, a gente tem um conteúdo muito especial, a gente está agora, né, nesse primeiro momento, nessa primeira palestra com o professor Leonardo Mota, e o professor Leonardo Mota vai trazer para a gente aí os novos procedimentos e atores das licitações na NLC. NLLC. Acertei? Então, ele vai trazer, né, os novos procedimentos, os novos atores aí das licitações e compartilhar muito conteúdo de qualidade. Tenho certeza que vai ser um conteúdo ainda mais enriquecedor, que vocês ainda têm muita coisa, né, para aprender, tem muita coisa aí para ser compartilhada. Seja muito bem-vindo, professor Leonardo, né? Espero, agradeço a sua presença, agradeço você ter aceitado o convite e espero aí que você compartilhe com a gente um pouco aí do seu conhecimento. Tenho certeza que vai engrandecer muito aí o nosso evento. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde todo mundo que está aqui. Desejando agora uma boa tarde também à minha amiga professora Lia, que acabou de chegar também, está por aí, professora Dila, tem outros amigos, né? Gostaria primeiro de agradecer, né, ao meu professor Eduardo, né? Essa amizade, né? E a gente está com a expectativa, conversando agora há pouco, Eduardo, com a Daniela, a expectativa de conhecer pessoalmente, né? Mas que já tem essa relação, né? Que a internet nos trouxe, né? De contato. Eu sempre falo assim, minha esposa sempre comenta o seguinte, quando eu vou participar de alguma coisa, vê meu semblante, né? Diz assim, esse evento é legal, já estou vendo que seu semblante tá legal. Eu disse, é o professor Eduardo Araújo. Eu disse, aquele de Minas, tal. Ela já conhece, né? E eu sempre comento, rapaz, tem algumas pessoas que a gente conhece que transmitem paz, transmitem serenidade, né? Esse acolhimento, e é o que a gente sente, professor Eduardo, aí, com a maior satisfação. Agradecer por meio dele e toda a organização, né? Todas as instituições envolvidas. Vamos lá conversar um pouquinho sobre a nova lei. Perfeito, meu caro. Na verdade, vamos fazer uma lembrança aqui. Nós já fizemos uma live, e quando a gente fez essa live, eu falei assim, não, pode deixar que eu vou me inspirar para fazer uma arte bem bacana para a gente divulgar. E até hoje, foi o máximo da minha inspiração. Eu coloquei lá no nosso post imagem de BH, um pouquinho da Pampulha, e coloquei um pouco também de João Pessoa, não é isso? Coloquei lá uma imagem, não conheço ainda, mas sei que casou muito bem e foi das artes mais bonitas que eu já fiz até hoje, justamente para divulgar uma live. Então, isso aí ficou marcado e nós batemos um papo lá muito bacana, construímos conteúdo e a amizade realmente cada vez foi solidificando. Já estivemos em outros eventos de capacitação juntos, mas nunca demos um abraço, nunca tomamos um café, né? Nem um chopinho, um suco de cevada também, mas ainda vai ter oportunidade, vai ter oportunidade. Eu não desisto. Tá certo? Deixa eu só resgatar aqui, professor. Você me mandou o seu currículo e a minha segunda tela aqui está querendo me passar uma peça, mas eu já resgatei aqui, olha. Quero fazer questão de te apresentar, porque a gente está fazendo um passeio aqui por todo o país. Acabamos de sair de Goiânia, Goiás, antes estávamos em Aracaju, e agora a gente volta para o Nordeste, e a Daniela está encantada com isso. Ela diz, gente, um assunto tão chato, como é que tem gente nesse país todo que gosta disso? Mas tem. E ela está encantada com esse mundo das licitações. Falo para você que a gente fez uma parceria justamente para ela trazer esse braço profissional para a área de eventos da Licita Mundo, né? E ela estava meio assim, sem saber do que se tratava e tal. E eu tenho visto que a cada palestra ela fica mais encantada. Está quase lá falando a NLLC já, direitinho, nova lei de licitações e contratos, vai aprender tudo de licitação até o final do dia de amanhã.
E com a sua contribuição, então, olha esse perfil e esse currículo, Daniela. Pregoeiro e supervisor de licitações do Ministério Público Federal na Paraíba. É instrutor do Ministério Público Federal em temas relacionados à área de licitações e contratos. Membro do Grupo de Gestão Ambiental e do Escritório de Processos do MPF, Ministério Público Federal, também da Paraíba. É especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública e professor de MBA, Licitação e Contratos do IPOG, um curso de pós-graduação. E, além disso, meu amigo do peito, com vocês, Leonardo Mota. É com você, meu caro. Vamos lá, meu amigo. Obrigado aí pela recepção, pelas palavras. Deixa eu começar a compartilhar aqui. Vamos lá. Então, pessoal, iniciando, nós ficamos aí responsáveis, na verdade, só a título de esclarecimento aos amigos, né, que estão aqui. Nosso tema inicial era, nós iríamos falar sobre os benefícios da Lei Complementar número 123, né? Inclusive foi a divulgação anterior. Só que ontem, com maestria, né, a professora Nádia, ela trouxe, né, aquela questão do fomento, divisão regional, ela já trouxe todo o tema. Aí, quando terminou, não foi, professor Eduardo? Eu disse, rapaz, a professora Nádia já dominou o tema, já trouxe, inclusive, julgados, tribunais, então vamos mudar. Então, à noite, eu montei alguma coisa aqui, e aí o professor Eduardo disse, rapaz, casou direitinho, porque ninguém iria falar desse tema que nós vamos falar hoje. Agora à tarde, nessa hora, né? Então, a gente vai trazer, pessoal, um apanhado, sem também entrar no tema seguinte, que era a professora Priscila, que ela vai falar na fase externa, né, da licitação, e o relacionamento com os licitantes, mas a gente vai trazer um apanhado geral da nova lei, inclusive trazendo um assunto que é importante, que é o agente de contratação, né, que é fundamental nessa nova lei de licitações. Então, o tema é isso aí, novos procedimentos e atores na nova lei. A gente sempre gosta de começar a falar da nova lei, trazendo esse slide aí, que é vamos dizer assim, o cronograma, né, de transição entre a legislação velha e a nova lei, né? A gente diz assim, legislação antiga. Então, a gente lembra que 1º de abril entrou em vigência a Lei 14.073, só que nesse período de transição, né, 1º de abril de 2021 até 1º de abril de 2023, dia 31 de março de 2003, a gente tem isso aí funcionando, modalidades, todas ainda podendo ser utilizadas, e contanto que a partir de 1º de abril de 2023, a gente só vai ter para licitar a nova lei de licitações de contrato. E a gente gostaria de enfatizar, não sei se os colegas já perceberam, de vez em quando a gente ainda recebe algumas perguntas, né? Por que o senhor sempre enfatiza assim, o marco final para licitar pelas normas antigas? É pelo seguinte fato, né? A gente tem as regrinhas lá nos artigos 190, 191 e parágrafo único, desse período de transição, né? É o período em que a administração pode optar em licitar por uma norma, por outra norma, tem que deixar claro no processo qual é a norma que está utilizando, não pode misturar, né? Aqueles contratos que começaram com a legislação antiga, então, o contrato que começou com a Lei 866, lá ele segue até o final com a Lei 866. 5 anos, né? 4, 5 anos, aqueles contratos continuados. E aí a gente enfatiza isso, por quê? Porque por força aí do parágrafo 1 do artigo 190, e que ele diz que mesmo nesse período de transição, se você optar por licitar pelas normas antigas, esse contrato segue sendo regido por essa norma até o final, né? Eu não sei se já perceberam, mas a gente pode ter contrato aí regido pela Lei 8666 com vigência até 2029. Aqueles contratos continuados, né? Serviços continuados. Imaginando, por exemplo, né, professor Eduardo, um órgão que ainda não esteja capacitado, que não regulamentou a nova lei, e que, vamos dizer, em fevereiro de 2023, ele realiza uma licitação para o Serviço Contínuo de Vigilância Armada, aquele nosso Serviço de Vigilância Armada, que todo órgão tem, e que pela Lei 8666, você pode ter essa prorrogação desse contrato até 5 anos. Então, olha curioso, né? Você ainda pode ter uma licitação realizada em março de 2023, de um contrato de serviço continuado, com vigência de 5 anos, e que vai ter vigência até 2028, ainda regido por uma norma que não está mais vigente, né? Uma norma que não está mais vigente. E ainda o artigo 57 permite, excepcionalmente, você ainda prorrogar esse contrato mais 1 ano. Então, a gente sempre alerta isso aí, muito cuidado, muito importantes eventos nessa magnitude, né? Com diversos assuntos, com diversos professores, com diversos temas, e capacitação. Porque capacitar e regulamentar a nova lei, eu acho que tem que ser o caminho de todo órgão.
né? Para que não ocorra essas situações. De repente, a gente está ainda em 2026, 27, 28, ainda ainda usando normas antigas, né? Já que a nova lei tem muito de positivo, né? De governança, de planejamento, né? De segregação de função. Então, a gente sempre gosta de iniciar apresentando esse panorama geral de período de transição em que a gente tem aí das normas. E aí, lembrando até pela manhã, o professor Adenilson, né? Que é de estatal, lembrando que as estatais não tiveram, né? Vamos dizer assim, essa benesse que nós estamos tendo agora, de ter 2 anos para a gente experimentar a nova lei, a gente regulamentar com calma, né? As estatais, a Lei 3.303, quando ela foi publicada em 2016, ela entrou em vigência em 2018 e foi simplesmente uma virada de chave. Em junho de 2018, simplesmente a estatal teve que começar a utilizar a Lei 3.303. E nós estamos tendo essa oportunidade de experimentar, contratar a dispensa pela nova lei, né? Um processozinho menor, já formalizar com base no artigo 72, né? Então, vamos aproveitar esse período, pessoal. É muito importante isso aí, porque quando for 1º de abril de 2023, a chave vai virar. E aí, se a lei, né, professor Eduardo, se não for prorrogada, né, já tem boatos aí falando, boatos tem de tudo, né, falando que a lei, essa vigência vai ser prorrogada, mas até agora não tem nada certo, né? O que é importante falar também? Que a partir de agora, mais do que nunca, nós já temos isso no pregão eletrônico, né? Mais do que nunca o processo eletrônico será preferencialmente eletrônico. As licitações, né? E aí, quando a gente fala assim, preferencialmente eletrônico, a gente diz sempre o seguinte, pessoal, olha só, quando o legislador traz uma norma preferencialmente, ele não trouxe de graça. Ele trouxe para dizer o seguinte, meu amigo, se você não utilizar, justifique. Então, sempre que tiver o preferencialmente, faça o seguinte, faça por onde seguir aquele preferencialmente, porque aquele não está de graça lá dentro da norma, não é? Então, muito cuidado com relação a isso aí. A nova lei veio trazer, obviamente, a exceção, preferencialmente, mas tem a exceção, e excepcionalmente vai ter que ser gravado e registrado em ata, né? As regras da nova lei. Importante lembrar, né, que mesmo com a lei, com o decreto 10.024, com o nosso pregão, né, pregão eletrônico da esfera federal, e que ele tem impacto lá nos municípios e estados apenas quando utilizar recursos de transferências voluntárias da União, a gente tem visto, não é, que alguns tribunais nos estados, inclusive, têm feito o seguinte, olha só, você está utilizando o pregão eletrônico para, quando contratar recurso de transferência voluntária da União, mas para recurso próprio você não utiliza o município. Então, justifique. Então, a partir desse pressuposto, desse entendimento, né, e desse procedimento dos tribunais, a gente entende que com a nova lei isso aí vai ser mais cobrado, não é? Então não vai ter mais essa justificativa de que a internet é fraca, a internet não funciona, estrutura. Os órgãos têm que se estruturar, os órgãos têm que capacitar, têm que buscar regulamentação, têm que buscar quem entende da lei para regulamentar e para capacitar seus agentes, né, para a nova lei, porque o preferencialmente vai ser basicamente a regra. Né? Então, muito importante se atentar para isso aí. Né? E com todos os benefícios que se tem, né? Inclusive, a aula que a professora Nádia trouxe ontem, né? Muitos daqueles benefícios você pode aplicar no seu pregão eletrônico, no seu procedimento eletrônico, inclusive com a nova lei na concorrência eletrônica. Né? Então, é importante a gente trazer isso aí. Mas olha só quem conduzirá a nova licitação, a licitação da nova lei de licitação. Né? A gente bota aí, ó, relaxe, que é treta. Né? Por quê? Porque a licitação sem treta não existe. Né? Tem que ter uma tretazinha, né? E essa lei tem várias tretas, então é mais uma treta. Né? E olha só, o que é que a gente tem aí? Importante entender 3 definições importantes que tem na nova lei. Agente de público, comissão de contratação e agente de contratação. São os personagens que vão atuar no nosso processo licitatório e nas contratações a partir... Já está, né, na Lei 14.133. Né? O agente público é todo aquele que atua para a administração, aí tem a definição no artigo 6º, nomeação, designação, contratação. A comissão é formada por agentes públicos, né, por essas figuras lá. E o que nós temos de mais sério na nova lei, que é a treta dessa questão toda, é o agente de contratação, que traz em sua definição, que é um servidor de empregado público dos quadros permanentes da administração pública, né? Servidor lá, vamos dizer assim, concursado da administração pública. E aí vem aquela discussão. Será que a nossa realidade no Brasil, os municípios pequenos, né? As estruturas pequenas, os conselhos, né? Será que vai ter estrutura para todo agente de contratação ser servidor efetivo?
né? O órgão terá que fazer concurso público para isso aí, né? Para que o concursado seja o agente de contratação. Terá que ser feito concurso para agente de contratação, cargo de agente de contratação. Então, são muitas discussões que giram em torno disso aí. Até porque, não é, a gente tem diversos colegas, diversos amigos que não são concursados e que são iguais ou muito mais capacitados do que muitos agentes públicos que nós temos concursados em administração pública, a gente sabe disso aí. Né? Os colegas que vestem a camisa do órgão sem ser concursado efetivamente. Então, assim, a gente vem entender que, de repente, a lei veio trazer essa questão da efetividade para, de repente, talvez não haver influência política, indecisão do pregoeiro, né, da comissão, mas que entendemos que a realidade do país vai ter que ser melhor, vamos dizer assim, absorvida e entendida pelos tribunais em algumas situações, em virtude da própria estrutura de um município, de algum órgão pequeno que, de repente, não tem essa condição, tá? Mas a nova lei já vem trazer isso aí, agente de contratação, servidor efetivo. E lá no artigo, por esse personagem lá da nova lei, que é o agente de contratação, que é o servidor efetivo. Pode ser o técnico lá, auxiliar, né? O auxiliar, sei lá, que tem um nome no cargo, mas ele seja designado como agente de contratação, a quem vai tomar conta da licitação, e aí ele vai, o artigo 8º tem trazendo aí o que é que esse cara vai fazer, né? Tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório, até levar a homologação, que vai ser a autoridade competente lá, né? Esse agente de contratação, ele vai ter um apoio da equipe de apoio, semelhante ao que nós temos no pregão, certo? Sendo enfatizado pela lei a mesma coisa que existe no pregão. O agente de contratação tem a equipe de apoio, mas ele é o responsável pelos atos praticados. Não é? A equipe de apoio vai fazer o mesmo papel que é feito no nosso pregão, que nós conhecemos da lei 10.520, a não ser, obviamente, ele seja induzido a algum erro, e aí, vamos dizer assim, está todo mundo lá para ter que justificar aquele erro. Não é? A gente tem esse agente de contratação e em certos objetos, e aí a lei também traz essa definição, que envolva, olha só, pessoal, bens ou serviços especiais. Então, a lei é bem específica. Então, apenas em licitações para bens ou serviços especiais é que a administração poderá. Então, não é nem um deverá, né? É um poderá. Porque se aquela administração entender que só tem ele para fazer mesmo a licitação, mesmo que seja bem e serviço especial, vai ser ele mesmo. Mas a administração poderá dizer o seguinte, olha só, por ser um bem especial, com características muito específicas, complexas, vamos dizer assim, quem vai tomar conta dessa licitação vai ser uma comissão, né? A comissão de contratação, que aí vai ser formada por agentes públicos, né? Nós vimos lá na definição do artigo 6º para agentes públicos. Já temos alguns órgãos regulamentando, dizendo assim, a comissão de contratação é formada por agentes públicos, mas preferencialmente servidores efetivos. Então, ainda puxando para essa questão de ser preferencial a comissão também, né? Alguns integrantes da comissão, tá? Então, é muito importante entender a definição desses personagens que vai impactar consideravelmente no andamento da licitação. E aí, como fica o pregoeiro, né? Especificamente na nova lei de licitações e contratos, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, já tem algumas coisas. Tem alguma coisa aqui no chat. O pessoal está agradecendo, né? Só agradecendo, né? Então, vamos lá. O professor Rafael está por aí, meu amigo. O professor Calhau. Poxa, está aqui. Que prestígio, que privilégio. O professor Leonardo, esse pregoeiro feliz aí foi inspirado em quem, hein? Rapaz, esse pregoeiro, cara, é o pregoeiro que a gente conhece no Brasil ou em outro país. Não sei se é no Brasil, né? Mas o pregoeiro que está aí, ó, numa poltrona, tranquilo, né? O cara sorridente. O cara que, como a gente sabe aqui, ó, o pessoal de Betim, né? Eu acho que os pregoeiros de Betim devem ter essas características, professor Eduardo. Não tem, não? Eu acho que tem. Né? Essa tranquilidade, né? Aí, olha que tranquilidade, que pose, que felicidade, né? O salário igual a ministro do STF. Tem tudo isso aí, cara. A gente é exatamente o pregoeiro do Brasil, né? Mas olha só, a gente traz essa pergunta para trazer isso aqui, ó. A nova lei, ela vai trazer o pregoeiro como sendo o agente de contratação no pregão, né? Então, a lei não fugiu disso aí. A gente sabe que foi um pouco do lobby, né? Lá para que saísse essa palavra pregoeiro, mas que nem precisaria, porque a partir do momento que diz que a licitação é conduzida por agente de contratação, logicamente, né, o pregão seria o agente de contratação, mas veio trazer essa figura
aí do pregoeiro. Mas, na verdade, o que nós temos de pregoeiro é essa, né, professor Eduardo? É isso aí, ó. Diversas mãos aí, com várias atividades, pega o telefone, né? Tem órgão que, de repente, o cara faz o termo de referência, faz a pesquisa, faz a edital, licita, né? Bate o escanteio, corre para cabecear, defende do outro lado também. Então, o que nós temos na nossa realidade é isso. É por isso que nós vamos, quando nós falamos no agente de contratação, apesar de eu entender que a lei foi bem específica com relação a ser agente efetivo, né? Servidor efetivo, mas eu entendo que os tribunais vão ter que ter uma certa flexibilidade ainda para entender as realidades de cada órgão, de cada estrutura, né? Até porque nós temos principalmente, até pela nova lei, né? Até pela própria lei, no artigo 176, que fala que os municípios até 20 mil habitantes têm um prazo flexível para se adequar. Eu entendo que os outros municípios também, em 2 anos, eu acredito que não foi possível ainda você, numa estrutura pequena, você capacitar totalmente, você designar o servidor efetivo. Então, eu acho que deva ter uma certa flexibilização durante um certo período. Pelo menos é o que eu espero, porque senão o que vai ter de trabalho nos tribunais de contas aí, em virtude simplesmente dessa questão do servidor não ser efetivo, não vai ser brincadeira, né? Lembrando, né, pessoal, que tem doutrinadores, tem mestres que entendem que o agente, essa definição do artigo 8º, né, da Lei 14.133, não é uma regra geral dentro da Lei Geral de Licitação. É uma regra específica porque trata da estrutura do órgão, né? Então, tem alguns mestres, acho que o professor Rafael Oliveira, o professor Rony Charles, entendem que, por ser uma regra específica, o regulamento do órgão, do município, do estado, ele pode regulamentar diferente, não é? Eu confesso que eu acredito que o pessoal vai, vamos dizer assim, vai no sapatinho, né? Quando for definir a agente de contratação, porque ainda não se sabe como os tribunais vão entender isso aí, né? Então, muito importante, é muito importante. O que é importante, pessoal, é que capacite, né? O gestor entenda que a capacitação é fundamental para a sua administração e não deixe para fazer isso já quando precisar utilizar a nova lei. A lei vem trazer, ó, regulamentação de cada personagem, né? A lei traz lá, olha só, as regras que cada um vai fazer, o que a agente de contratação vai fazer, a equipe de apoio, né? O funcionamento da comissão de contratação, fiscal do contrato, gestor do contrato, isso tem que ser regulamentado, né? E assim, isso traz uma segurança enorme, porque fica aquela questão, na nova lei, a licitação vai ser conduzida pelo agente de contratação. Mas e a contratação direta? A dispensa, né? A inexigibilidade, quem vai conduzir? Não tem na lei, né? Não tem na lei. Então, é por isso que é importante o regulamento, porque o órgão fica devidamente acobertado, né? A segurança jurídica dentro de todo o processo de contratação, seja a licitação, ou seja a contratação direta. E olha que importância a lei vai trazer, o envolvimento dos órgãos de assessoria jurídica e do controle interno. Então, o que existia, né, em alguns órgãos até então, daquela separação entre a área fim, a turma da licitação, a turma da logística e a assessoria jurídica, agora a nova lei vem dizer o seguinte, pessoal, estamos todos movendo uma mesma engrenagem. É você que pede, é você que solicita, você que autoriza, você que especifica, não é? Você que define as regras, você que licita, você que é da assessoria jurídica, autoridade competente e controle interno. A ideia, não é? Eu entendo que o legislador diz assim, pessoal, tudo é administração pública, tudo é interesse público, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a ideia os órgãos têm que começar a pensar nesse sentido. Já era para ter começado, né? Desde 1º de abril de 2023, mas é importante entender isso, não é? Independente do que o seu tribunal no estado vai entender, se o agente de contratação vai ser servidor efetivo ou você pode regulamentar diferente, mas buscar a regulamentação, buscar esse entendimento já para trazer essa regulamentação e já começar a implementar a nova lei de pouquinho, né? Objetos mais simples, né? Procedimentos mais simplificados, a dispensa de licitação, dispensa em razão do valor, né? As questões mais simples, tá? O que é que a lei vem trazer também de procedimento novo? Gestão por competência, né? A lei vem trazer que aqueles agentes que vão atuar na licitação, eles têm que ser preferencialmente empregados públicos, ter atribuições relacionadas a licitações de contratos, com formação e qualificação adequada, ou então atestada, né, por escola de governo, né? E essa última regrinha aí da questão de parentesco aí, isso já existia.
Mas olha que a lei vem trazer isso aí. Pessoal, tem que ser designado aquelas pessoas que são capacitadas para trabalhar. Licitação não é brincadeira, licitação não é gincana, né? Tem essa expressão, né? O pessoal trata a licitação como se fosse gincana. Licitação não é gincana, não é? A nova lei, ela vem trazer regras para que o agente público, o agente de contratação especificamente, ele busque de toda forma sanear o processo. Sanear o processo em busca da melhor proposta para a administração pública. E sanear o processo, você só consegue estando capacitado. Né? Sem você estar capacitado, você não consegue entender e ver as possibilidades, inclusive a aplicação dos princípios que o professor Ednilson trouxe pela manhã. Tudo isso tem que ser entendido dentro dessas atribuições. E aí, pessoal, a gente vai trazer 3 modelozinhos, né, minutas, sobre a agente de contratação que nós já temos hoje na administração pública. Quem quiser ver essa minuta da SEGES, bota lá no Google, lá, né? Participa Mais Brasil, tem essa minuta lá. Né? E é a minuta mais recente, ela mudou. E olha como a SEGES, que é do Ministério da Economia, ela vem trazer a figura do agente de contratação. Né? O cara que vai tomar decisões em prol da situação da condução da licitação, inclusive, olha só, referente a demandas internas, ó, inclusive demandando as áreas internas de compra descentralizada, saneamento da fase preparatória, né? Acompanhamento do calendário de contratação. Né? Nós temos na nova lei o calendário anual de contratação, temos o decreto também que regulamenta o calendário anual de contratação. Então, o agente de contratação vai ser esse cara que vai ficar ligado o tempo todo. Né? Vai ficar ligado nas contratações, acompanhar o calendário e auxiliar a fase interna da licitação. Logicamente, a SEGES vai trazer também a questão dele não elaborar os artefatos internos da fase de planejamento, não elaborar ETP, projeto, termo de referência. E aí, aquela questão que eu falei antes, né? A depender da estrutura, isso aí vai ter que ser justificado, né? A estrutura não tiver, for aquele mesmo personagem, mas o ideal é que possa haver essa segregação de função, tá? Então, é um modelozinho aí da SEGES. O que a gente tem em âmbito estadual? Não é? O primeiro decreto que regulamentou a nova lei, o decreto aí do Estado do Paraná. Né? Um decreto que o pessoal, alguns colegas criticaram, um decreto muito grande, né? É maior que a nova lei, e eu fico olhando assim, rapaz, será que... Né? Como foi que o legislador lá, o pessoal do Paraná, entendeu, chegou a esse decreto, a esse regulamento? Né? Será que era necessário um regulamento tão extenso, já que a nova lei já tem coisas regulamentadas? Né? Então, mas é algo que a gente não, de repente, não discute, né? Discute, a gente pode utilizar como exemplo para nossa regulamentação, para o seu estado, para o seu município, e, de repente, se for o caso, adequar aquele regulamento lá. Mas sobre a agente de contratação, ele traz também, né, o decreto auxiliar quando solicitada a elaboração na fase interna. Então, veja, pessoal, que o agente de contratação ele está se configurando como se fosse aquele cara que vai supervisionar a fase interna da licitação e vai executar a licitação até a homologação. Né? O mais salutar é que, de repente, se ele participasse da fase interna, ele não executasse a licitação em virtude da segregação. Mas eu também não vejo, particularmente, é uma opinião minha, professor Eduardo, eu não sei o que o senhor entende, mas eu não vejo negativo o cara executar a licitação e supervisionar a fase de planejamento. Eu acho que, de repente, a experiência dele como pregoeiro, de repente, em outros objetos, ele pode auxiliar, de repente, direcionar aquela fase de planejamento. O que é que o senhor acha? Professor, eu acho o seguinte, quando a gente falou lá assim, veio na nova lei a segregação das funções, era o momento da libertação do pregoeiro, a alforria do pregoeiro. E colocar isso aí, pelo menos no Paraná, colocar esse aí, logo no inciso primeiro, como auxiliar, ele ainda continua acorrentado. Ele não conseguiu a sua liberdade plena, pelo menos lá no Paraná. Porque orientar é uma coisa, colaborar é outra, mas esse auxiliar aí continua no sentido de mão na massa. Ele continua vinculado aos outros procedimentos que não são responsabilidade dele. E era o momento do Paraná deixar isso quieto, porque a lei geral falou que tinha que haver o respeito à segregação das funções. E aí ele continua misturado em todas as demais funções. No meu entendimento, eu sou crítico desse inciso primeiro aí. Desse primeiro aí, né? Eu vejo que, assim, o auxiliar não é botar a mão na massa. Eu já entendo que esse auxiliar aí não seria botar a mão na massa, seria mais ou menos seguindo o que a SEGES fez aqui, né? Supervisionar, seria alguma coisa nesse sentido. Mas a gente sabe que estruturas e estruturas, né?
Eu vejo que essa libertação, né, que você falou aí, realmente é importante, mas que, de repente, a estrutura talvez nem tenha, não consiga, né? É bem complicado isso aí, né? Mas Eu vamos falei ver. até em euforia. Aforia, exatamente. E aí, pessoal, a gente tem uma exceção que nós já tínhamos até falado antes, municípios até 20 mil habitantes terão 6 anos aí para se adequar a algumas regras da nova lei, inclusive essa questão do agente de contratação. É, inclusive, com base nesse artigo que eu entendo que aquele artigo 8º da nova lei é uma regra geral, sabe? Em respeito aos doutrinadores que entendem que pode ser regra específica, mas eu penso muito o seguinte, por que a nova lei trouxe uma exceção para usar os municípios até 20 mil habitantes terem 6 anos para adequar o caput do artigo 8º e os demais órgãos, né? Então, eu entendo que os demais órgãos deveriam se adequar e que os municípios tiveram essa exceção aí para passar 6 anos e adequar a agente de contratação. É o que eu penso do artigo 176, tá? Logicamente, como a gente sempre fala o seguinte, escuta o seu Tribunal de Contas, né? Que é que você quem é fiscalizado. E na esfera municipal, a gente vai trazer um exemplo aí da prefeitura do Picuí, aqui na Paraíba. Já o ano passado, em julho do ano passado, ele trouxe um pequeno regulamentozinho da nova lei e trouxe exatamente a questão do regulamento do agente de contratação. Olha que curioso. No parágrafo 2º aí, artigo 1º, caberá ao agente de contratação à comissão de contratação, além dos procedimentos auxiliares, né? Os procedimentos auxiliares, a instrução do processo de contratação direta com base no artigo 72 lá, né? Agente de contratação será designado pelo chefe do executivo, dentre os servidores efetivos do quadro permanente. Então, o próprio município já seguiu, né? Já seguiu na linha do artigo 8º da Lei 866. E olha o parágrafo 4º, até 31 de março de 2027, quer dizer, 6 anos depois, é um município com menos de 20 mil habitantes. Então, até 31 de março de 2027, nos termos do artigo 176, inciso 1º, o agente de contratação poderá ser servidor contratado ou comissionado do município. Olha que curioso, quer dizer, um município acho que ele tem 17.600 habitantes, já preocupado, ano passado, em julho de 2021, em regulamentar, pelo menos alguma coisa da nova lei, e regulamentar o agente de contratação, entendendo que o agente de contratação desse município pequeno tem que ser servidor efetivo. Então, a gente vem trazer, assim, reforçar a questão das realidades, né? Das realidades do que, de repente, o gestor busca, o gestor entende, né? Mesmo um município pequeno, entender que tem que ser efetivo, né, professor Eduardo? Olha que curioso aí. Não sei se tem já algum município aí em Minas Gerais que já siga nessa linha. Eu tenho notícias de regulamentos aqui próximos, mas que a Nádia trouxe de novidade ontem, até o colega que está presente aqui falou a respeito das compras locais e regionais, nosso colega de Contagem. Nádia deu notícia de Mariana, mas com essa coragem aí de Picuí na Paraíba? Na Paraíba aqui. Ó, eu trago aqui 2 impressões. Primeiro, ele está muito bem assessorado juridicamente. Então, parabéns ao procurador municipal de Picuí, na Paraíba, porque não vi um problema sequer nessa redação. E mais, hein? Desconfio que teve lobby do pregoeiro atual para se garantir até 2027. Desconfio só. Mas, assim, de muita coragem o município. E estou sabendo, o professor Calhau está nos bastidores aí. Ontem não tive como encaixar isso com o professor Leonardo, mas encaixo agora. O professor Calhau está trabalhando na comissão especial designada por Itabuna, na Bahia, já para preparar a mudança dos procedimentos, regulamentos, normatizações e processos para a nova lei de licitações. Então, a Bahia está saindo na frente. Diz o Calhau que ele tem lá 90 dias, já deve ter mais ou menos uns 70 para concluir esse trabalho desafiador, já preparando Itabuna para essa realidade. Olha como que começa a pipocar, fruto da capacitação, né? As preocupações dos municípios pelo país todo. Agora, Picuí está de parabéns. É isso aí, isso é importante, né? É isso aí que a gente fala, tem que começar a agir, né? Dando as boas-vindas à professora Priscila, que disse que vai tocar fogo no parquinho, né? Agora, depois. O pessoal fica aí, que aqui eu estou só na água mansa, depois é que ela vai tocar o fogo no parquinho aí. Pessoal, seguindo sobre os procedimentos, que a gente tem aí também na nova lei, é semelhante ao que nós já temos com o pregão, né? Fase preparatória, divulgação do edital, fase de proposta e lances, né? Isso do pregão presencial, porque
no pregão eletrônico do decreto 10.024, a gente tem exatamente a questão da alimentação, né, da proposta junto com a habilitação. Então, a nova lei vem trazer só proposta, depois lances, né, julgamento, habilitação, fazer recursal, e o artigo 17, ele fala só da homologação, né? Aparenta, né, quem já leu várias vezes aí, aparenta que ele engoliu mosca com a adjudicação, né? Cadê a adjudicação do objeto, né? Cadê a adjudicação do objeto ao vencedor, né? Então, o artigo 17 aí, eu acho que ele foi bem enxuto. Eu não sei se quem redigiu o artigo 17 esqueceu de olhar o 71 lá na frente, né? Mas, em regra, o procedimento da nova lei vai ser isso aí, podendo inverter as fases aí, desde que seja devidamente explicado, né? O que a gente tem de novo, de impactante, é o procedimento de diálogo competitivo, né? Que tem as regrinhas diferentes. Então, é uma coisa, algo inovador na administração pública que vindo da Europa, né? E tudo, onde a administração vai dialogar com aqueles licitantes, vai lançar um primeiro edital, prazo mínimo de 25 dias úteis, aqueles interessados vão apresentar as soluções para aquela necessidade da administração, para resolver aquele problema da administração, a administração vai discutir com cada um, vai selecionar uma ou mais soluções e depois desse diálogo é que vai lançar um edital onde essas empresas que apresentaram essas soluções vão poder apresentar suas propostas, né? Então, o de destaque é exatamente esse procedimento que é diferenciado em duas etapas, em duas fases aí, a fase de apresentação de soluções, o diálogo e depois a fase de seleção das propostas. Lembrando que quem participa dessa fase de seleção das propostas é quem apresentou as soluções, né? Então, a gente está na expectativa de ver como isso aí vai funcionar aqui no Brasil, né? Que a grande expectativa é isso. Quando fala-se assim, a administração dialogando com a iniciativa privada, o pessoal já regala os olhos, né? Já liga uma lupa, né? Lá, não pode, a administração não pode dialogar. Mas vamos ver isso aí com um olhar diferente, né? A gente está numa outra realidade aí. Eu acho que a administração pública tem que evoluir. Talvez o diálogo competitivo seja uma evolução disso aí, tá? Concorrência e pregão, a própria lei já traz, né, que eles seguirão o mesmo rito, artigo 29 aí, aquele rito que nós vimos do artigo 17, reforçando que o pregão vai ter a mesma utilidade, a mesma aplicação da lei 10.520 para bens e serviços comuns, né? Tem a própria definição do artigo 29, padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos no edital, e apesar do artigo 6º lá, quando ele traz a definição do pregão, não falar em serviço comum de engenharia, aí a gente tem o parágrafo único do artigo 29, que vem, então, fechar essa definição aí do pregão, né? Trazendo que o pregão não se aplica a contratações de serviços técnicos especializados predominantemente intelectuais, ou serviço de engenharia, com exceção, e aí ele faz referência lá ao artigo 6º, né, do serviço comum de engenharia. Então, a gente fecha e a gente permanece com a mesma aplicabilidade do pregão do que nós já tínhamos, né? Bem de serviços comuns e serviços comuns de engenharia com critério de julgamento, menor preço e maior desconto. Essa é a regra do pregão, certo? Então, a diferença, lembrando que o rito é o mesmo, lembrando que preferenciamento dos procedimentos vão ser, as licitações serão eletrônicas, concorrência eletrônica, que era algo que a gente sempre falava, né? Quando o RDC surgiu, a gente diz o seguinte, olha o RDC, então o que é que não justifica a concorrência eletrônica? Né? Você faz um projeto, você faz especificação, você faz planilha analítica, sintética, aquela toda a análise da parte de engenharia, por que isso aí não pode ser utilizado eletronicamente? Né? E a nova lei vem trazer esse benefício das licitações eletrônicas, aí, inclusive na concorrência. O que é que tem novo de procedimento? Também prazos de apresentação de propostas, né? Seguindo aquele rito do artigo 17, os prazos aí agora não são definidos mais por modalidade de licitação, né? Tem vários critérios, critério de julgamento, critério de regime de execução, temos aquelas regrinhas lá do diálogo competitivo, não é? Então, a gente tem por tipo de objeto, né? Bem, serviço, obra, tudo isso tem que ser tratado aonde? Na fase de planejamento da contratação, né? Na fase de análise, na fase de estudo técnico preliminar, para definir isso aí, e aí, de acordo com o que foi definido, critério de julgamento, não é? O tipo de objeto, você então vai definir o prazo mínimo de apresentação das propostas da divulgação do edital. Tá? Então, foi uma mudança considerável. A gente ainda não tem regulamento, né, na esfera federal com relação a isso aí, e a ideia que se tenha também, né? A ideia que se tenha também, mas é uma mudança que impacta consideravelmente. Enquanto a gente tinha, por exemplo, no pregão, sempre seria menos 8 dias, no mínimo 8 dias úteis, né? Pela lei 10.520,
Agora, por exemplo, pregão, o que é que nós poderemos, um exemplo, né? Pregão na nova lei, o que é que nós poderemos ter de prazo? Pregão nós sabemos que é bem serviço comum com critério de julgamento, menor preço, menor desconto. Onde nós temos no artigo 55, na linha A do inciso 1º, na linha A do inciso 2º. Quando for bem, pregão terá no mínimo 8 dias úteis para apresentação de proposta, e quando for serviço comum de engenharia, já que obra você não pode licitar pregão, você terá no mínimo 10 dias úteis. Então, quem elabora, né, quem trabalha na fase interna, assessoria jurídica tem que entender isso aí, né, tem que prestar atenção nisso aí, aquela velha questão do copiar, colar de edital, né, professor Eduardo? Copiou, colou edital, já serve para licitação quando você vê tem alguma coisa diferente. Então, agora tem que ser melhor tratado isso aí, né, pensar de uma forma diferente, além de trazer uma forma de pensar diferente, né, inclusive com relação à apresentação de prazos aí para apresentação de propostas. Publicidade do edital, né? Que a gente tinha na Lei 10.520, depois tivemos no Decreto 10.024, que matou a publicação em jornal, né? Você divulga lá na internet, nos sistemas, né? E está divulgado Diário Oficial da União, que é da União dos Estados. Agora a nova lei vem retroceder e dizer o seguinte, meu amigo, agora você vai ter que publicar também jornal de grande circulação, né? Voltando ao que a gente tinha na Lei 8.666. Quando se pensava que ia evoluir, né, professor Eduardo? Pensava que ia evoluir, esquecer essa questão de jornal diário, e aí volta essa questão da publicação de jornal diário. É verdade. E a gente nem vê muita eficácia nisso, não, professor. Igual os colegas estavam falando aqui mais cedo, se a gente não lê jornal oficial, o jornal impresso hoje, não lemos, não manuseamos, e mesmo na versão que é paga, que a gente tem que fazer a assinatura, também não temos interesse nisso. A própria mídia mudou, o meio de comunicação mudou. Eu sou muito mais pela obrigatoriedade mesmo de se fazer a publicação nos portais, como está aí previsto no caput do artigo 57, e mais ainda, ter a informação fiel, fidedigna e a tempo e modo no site do município do que em jornal de grande circulação. Exatamente. Às vezes você busca a informação no site do município, não tem, é tudo truncado. A coisa de uma semana, eu precisei de ter acesso a um edital, não tinha no portal da transparência, não tinha telefone da comissão de licitação para eu conseguir falar. Fui reclamar na ouvidoria, nem a ouvidoria tinha telefone para me atender. Aí, por fim, eu mandei um e-mail, sapecando geral, reclamando de tudo. Depois eles pediram desculpa, falaram que foi por acaso, estava tendo manutenção na rede de telefonia naquele momento que eu liguei. Coincidência. Muita coincidência. Mas eu sou muito mais isso do que... Isso aí foi lobby também para manutenção com esse gasto, né? A gente vê licitação para serviço de publicação do aviso, né? Naquele quadradinho dos jornais. Isso aí foi lobby também da grande imprensa. Sou crítico. Exatamente. Aí a gente vai trazer só como exemplo, né, o que é jornal de grande circulação. Aí tem esse ofíciozinho aí, o Ministério da Economia, que tratou sobre esse assunto, onde ele vai trazer essa definição, que exatamente até pelo que o professor Eduardo falou aí, já não se aplica mais, né? Porque tem jornal que você não tem mais, nem físico, né? Você não tem mais jornal meio físico, né? Então até isso aí complica ser utilizado, tá? E aí a lei vem dizer assim, ó, é facultado, né, divulgar adicionalmente a manutenção de inteiro teor do edital no site eletrônico oficial do ente. Então, você vai ter o PNCP, e aí, exatamente que você falou, Eduardo, é facultada, né? E você, assim, é obrigado também, né? Vai estar lá no PNCP e, além do PNCP, publicar no seu site oficial, que é o seu portal de transparência, né? E seria muito mais eficiente, sem falar até o que a gente comentou pela manhã, hoje em dia os aplicativos, né? Você tem aplicativo de vários sistemas, o Comprasnet, outros sistemas particulares, inclusive, que você tem acesso automaticamente a essas publicações, né? O sistema do Comprasnet, mesmo no celular, você, 5h15 da manhã, quem acorda cedo, tem lá aquela mensagenzinha, né? Novas oportunidades, e você vê lá as cotações eletrônicas, dispensa eletrônica, né? Tudo isso, né? E outros sistemas também. Então, tem outras formas mais eficientes, mas, enfim, está na nova lei. Publicou edital, a gente tem novos prazos, tem os prazos aí, regras novas de impugnação e pedir esclarecimento, 3 dias úteis, né? Para você pedir esclarecimento, limitar, e o pregoeiro, na verdade, na agente de contratação, terá 3 dias úteis para responder, limitado ao dia anterior à licitação. Uma regra que mudou, já que pelo pregão eletrônico a gente tinha no decreto 10.024,
eram 3 dias úteis para impugnação e esclarecimento, e o pregoeiro teria 2 dias úteis. Então, é uma regra muito importante, né? Mas se acaba caindo na mesma regrinha semelhante do decreto 10.024, se por acaso o prazo for mais curto, né? E aí a gente tem esse anjinho aí, que é quem? É o pregoeiro, né, professor Eduardo? Esse anjinho que é o pregoeiro, quando ele lança no edital, o cara já se ajoelha para ver se não tem uma impugnação e esclarecimento. Lembrando, pessoal, que logicamente é uma brincadeira, mas esclarecimento e impugnação é muito importante, às vezes, para a própria administração pública. Como nós falamos agora há pouco, aquele velho copiar-colar do edital, e aí aquele licitante, aquele cara que está no mercado, que entende do mercado, ele pode entender mais que a administração pública. Na verdade, a maioria das vezes entende mais que a administração pública. E ao invés de você seguir com o edital errado, né, então tem uma consultoria atenta, vai dizer o seguinte, cara, aquele edital está errado. Isso é um benefício para a administração. Então a gente sempre brinca assim com esse menininho aí ajoelhado, para a gente não ter impugnação e esclarecimento para executar a licitação, mas quando a gente toca nesse assunto, a gente assim, leve a sério, né? Leve a sério o pregoeiro, leve a sério a administração. Mesmo que a impugnação seja apresentada intempestiva, analise, porque você pode ter algum erro naquele seu edital que vai prejudicar na seleção do fornecedor e, olha só, pior ainda, pode complicar lá na frente na execução do contrato, complicar no fiscal do contrato, um serviço mais executado, um bem que, de repente, por um não cuidado em analisar a impugnação, que é trazido pelo licitante, você contratou de forma errada e não vai atender a sua necessidade. Então, é muito importante se atentar a isso aí, certo? Então, a administração pública tem essa responsabilidade também quando chega um pedido de informação, né? Algo que faça com que a gente pare o processo e vá analisar, tá? Então, muito importante. Modificou o edital... Professor, professor, pode voltar no slide anterior, só para fazer um comentário? Vamos ver aqui, eu quero a sua opinião, e o pessoal pode se manifestar aí através do chat, através das reações também. Vou para um case também recente, que é exatamente sobre o protocolo da impugnação. Eu tenho me deparado com muitos editais, especialmente dos municípios mais do interior, que eles estabelecem o seguinte, depois a Lia Lopes, uma colega, é uma conexão nova que chegou para mim do Instagram, eu já agradeço a presença dela aqui, e é do Piauí, salvo engano, né? E depois eu quero a contribuição dela, para ela engrandecer ainda mais sua aula. Mas o que eu tenho visto? Que os editais todos permitem, com a maior facilidade possível, os pedidos de esclarecimento, disponibilizando o e-mail, disponibilizando o telefone para contato, etc. Porém, no momento da impugnação, alguns editais estão restringindo e obrigando que a impugnação seja feita por protocolo físico na sede do órgão. E eu acho isso um absurdo. Eu faço a impugnação usando os meios que eu disponho, seja do edital, seja de buscar na internet um contato, para eu fazer a impugnação pelo modo mais célere, mais fácil e menos custoso para mim, para o meu cliente. Porque se a gente permite pedir esclarecimento por e-mail e obriga que eu vá a 500 quilômetros daqui para fazer o protocolo físico da impugnação, nós estamos fazendo um mal maior, que é a impugnação é o controle da legalidade da contratação. E, eventualmente, nós estamos atentando o órgão para uma possível ilegalidade. Pedido de esclarecimento, eventualmente, é para uma correção de informação, para um melhor entendimento, para que o fornecedor apresente uma melhor proposta. Qual a sua opinião sobre isso? Acho que o 164 poderia ter sido melhor redigido nesse aspecto, só do devendo para o final. O que o senhor acha? Para mim, professora Leia. Para você primeiro. Não, concordo. Até a Ieda trouxe aqui, né, no chat, o acordo recente, né, 969 do TCU, que fala da questão do horário, né, de delimitar, inclusive, tem essa questão também, né, além dessa questão de restringir, né, o acesso, né, à impugnação, dificultar para que o cara realmente não apresente a impugnação, ainda tem essa questão do horário, né? Tem órgãos que definem que isso só aceita impugnação, mesmo pregão eletrônico, até o horário de expediente do órgão, né? Exatamente. Eu concordo plenamente. Aqui, você tem que estar... Tem município aqui que funciona de 9 às 11 e de 14 às 17. É curioso isso aí, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que tem que permitir
tem que permitir o licitante apresentar à administração os seus questionamentos. E a gente, eu sempre brinco o seguinte, o exemplo que eu sempre falo, acho que quem trabalha em pregão eletrônico que já há algum tempo já deve ter passado por isso, né? Às vezes você tem um prazo, você lançou o edital, o prazo final para impugnação é na sexta-feira, né? Aí você vai, termina o seu expediente 7 horas da noite, você vai o quê? Sextar, né? Vai abrir seu show, vai para o seu espetinho, e você diz, oh, maravilha, não teve impugnação. Quando você chega na segunda-feira da manhã, tem lá uma impugnação, 9 horas da noite na sexta-feira. O cara vai dizer, rapaz, esse cara aí não sextou, mas eu acho que é direito dele, cara. Tá lá, é eletrônico, né? Tem um e-mail para encaminhar, é direito dele. Chega e analisa. Faz parte da regra da licitação, né? É verdade, professor. Obrigado. Professora Lia, quer tecer algum comentário? Professor, boa tarde. Boa tarde, uma satisfação. Boa tarde a todos. Eu concordo plenamente e acho que o TCU até demorou a botar um acórdão sobre isso. Porque o que a gente vê? Eu já trabalhei nos dois lados, já fui da comissão e hoje trabalho na parte advogando, né, em favor de licitante. Já fui presidente do CPL. Então, na minha CPL, eu sempre aceitei que as impugnações recebesse por e-mail, mas eu sofria muito, assim, alguns colegas diziam, não, você tem que seguir o que tem no edital. E o edital sempre vem assim, protocolado no órgão, tal, né? Até o horário, ainda colocava, até o horário de 8 às 13 horas. Então, eu acho, a lei não fala em horário, a lei fala em dias úteis. Então, você restringir, e às vezes um licitante que vem de um outro estado, já aconteceu, de uma comissão não receber impugnação, porque o licitante chegou atrasado, e eles não, nós já encerramos aqui o protocolo, sendo que depois do protocolo ainda tem o expediente interno, né? São coisas assim que a gente tem que afastar, tem que realmente colocar, denunciar, né? Porque se a gente não denunciar, vai continuar, mesmo com a nova lei, as pessoas vão continuar fazendo esse tipo de coisa que não é possível. Ainda mais agora, vai ser tudo eletrônico, né? Espera-se que seja tudo eletrônico. Aí vamos ver como é que vão, como é que a gente vai se acertar com isso, né? Como é que as pessoas vão ajustar, né, esses horários. É verdade, verdade. Esse acordo do TCU aí mais recente já foi nesse sentido, né? Achei bem interessante, né? Já tem um direcionamento claro, né? Em um caso concreto, né? E aí, ó, seguindo aí, a mesma regrinha modificou o edital. Se modificou o edital, a nova lei vem trazer as mesmas regras que nós já conhecemos. Modificou o edital, impactou na disputa, na competitividade e tudo mais, meu amigo, reabre o prazo, né? Reabre o prazo inicial, né? Na verdade, o mesmo prazo inicial, e aí isso aí não teve mudança, tá? Relembrando aí, então, seguimos aí nessa fase. Não vou entrar na fase de julgamento e habilitação, né? A gente vai pular aqui para a fase recursal, finalzinho aí, só para trazer o que tem de novidade, que é a questão da lei trazer claramente agora em dias úteis, né? Recurso em 3 dias úteis, agora também claro na lei, né? 3 dias úteis contada a intimação, de acordo com o que acontecer. Pedido de reconsideração também entre 3 dias úteis, certo? Então, achei bem interessante isso aí, deixou bem claro, sem maiores dúvidas. E aí vem, seguindo a mesma regrinha que nós temos hoje do pregão, a questão da intenção de recorrer, né? Então, da mesma forma, a lei 866 vai falar na intenção de recorrer. O que é curioso é que a nova lei não fala em motivação, enquanto que a gente tem no pregão a intenção de recorrer devidamente motivada, a nova lei não fala, né? E aí a gente fica naquela questão. E agora, quer dizer que o cara está na sessão, o cara simplesmente vai apertar um botão lá e diz assim, tem intenção de recorrer. E aí o pregoeiro vai ter que aceitar a fase recursal ou vai ter algum posicionamento, alguma interpretação que deverá ser aceita devidamente motivado. O fato é que a nova lei não fala em motivação, né? Fala que o cara tem intenção de recorrer e depois ele vai apresentar suas razões tranquilamente dentro do prazo da lei, né? Eu penso que pode ter 2 vertentes, né? 2 vertentes, pode ter um lado positivo e pode ter um lado negativo. O lado positivo é exatamente da questão de que, por exemplo, hoje se questiona muito alguns prazos que são dados para o pregoeiro para a interposição de recurso lá no pregão eletrônico, prazo muito curto, né? Prazo muito chuto, não dá tempo licitante se manifestar,
mas lembrando que a intenção de recurso é apenas a fundamentação simples lá, a motivação simples do que você vai querer recorrer, você não vai adentrar as razões, na verdade, você vai ter o prazo correto, e vai ter o lado negativo, que é a questão de exatamente o cara clicar lá e simplesmente motivar por motivar, os chamados recursos protelatórios, né? Então, possa ser que se a interpretação da lei for simplesmente em recorrer sem motivar, como está no texto, né? Vai ter muita questão com relação ao recurso protelatório. E aí vem o lado da administração, obviamente, aqueles órgãos que têm uma certa estrutura para isso, obviamente nem todos têm, de apurar, não é? É muito importante isso aí, da mesma forma que deve se apurar nas contratações, execução contratual, a forma como o licitante age no certame, a forma como o pregoeiro age no certame tem que ser apurado também, né? Isso aí também tem que ser apurado, tá? Mas o impacto que eu vejo aí é essa questão da não exigência da motivação. O cara lá tem interesse em recorrer, eu vou ter 3 dias para argumentar o que é que eu vou recorrer. Então, o pregoeiro agora, falando em pregão, não vai ter mais aquela história de juiz de admissibilidade, né? Falando na expressão lá do Compresnet, juiz de admissibilidade, admitir ou não, se houve pressupostos recursais ou não. Pelo que está visto aí pela nova lei, apresentou a intenção de recorrer, seguiu para apresentar as razões de recurso. Tá? É uma grande novidade que a gente viu aí. E aí aparece um menininho também ajoelhado, né? Que é a gente pregoeiro para não ter recurso, né? Torcendo para não ter. Tá? Seguindo as regrinhas novamente, o que tem de novidade, prazo mais... A lei de licitações, né? Tinha lá aquele prazo para manifestação da autoridade que deu causa ao recurso manifestar em 5 dias úteis, seguindo, mantendo a sua decisão para a autoridade competente. Na lei do pregão, a gente não tinha prazo, né? Não existia prazo para a resposta de recurso, agora a nova lei ela encurtou, né? Vamos dizer assim, para o pregoeiro, e ela ampliou para a autoridade de competência esse prazo aí para a decisão do recurso, né? Para a decisão do recurso. Lembrando que quem vai decidir o recurso ainda continua sendo a autoridade competente, né? A autoridade superior. O pregoeiro simplesmente se manifesta, sei lá, pode reconsiderar a sua decisão, retornar à fase, mas quem decide o recurso sempre será a autoridade competente. E aí, para a gente fechando, a gente vai fechando, chegando no finalzinho, que é a outra coisa que é importante lembrar, que agora, seja pregão, seja concorrência, agora sempre quem vai adjudicar o objeto, pelo artigo 71, é quem? É a autoridade competente. Então, os colegas pregoeiros aqui, que eram felizes em adjudicar, né? Que estava todo mundo feliz em adjudicar, né? Não vão poder mais adjudicar. Podem ficar abatidos aí que vocês não vão poder mais adjudicar o objeto. Vocês só vão declarar vencedor e vai seguir para a autoridade competente adjudicar o objeto. Vão dormir sem essa. Né? Adjudiquei o objeto ao vencedor. Não vai ter mais isso, né? Então, é grande novidade. Não tem mais essa discussão se com recurso ou sem recurso, né? Como é no nosso pregão atual, né? Quando não há recurso, o pregoeiro adjudica, quando tem recurso, quem adjudica a autoridade. Agora sempre vai ser a autoridade. E aí, o artigo 71, ele vem melhor esmiuçar o encerramento da licitação. O artigo 17 fala lá que a licitação se encerra, né? A fase lá, com homologação. Aqui ele vem esmiuçar, podendo ocorrer retorno de fase, revogação, anulação, adjudicação e a homologação da sessão. Tá certo? E aí, pessoal, professor Eduardo, a gente termina eu gosto muito desse texto, né? Quem já viu outros momentos com a gente aí, eu gosto muito de trazer esse texto de Paulo Freire, que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, né? O cara fica lá, tem esperança, mas você fica lá, né? Em berço esplêndido, né? Então, a gente tem que buscar conhecimento, né? Capacitação, evento como esse aqui, organização extrema, né? Não poderia esperar que não fosse, né? Vindo de você, né, meu amigo? Essa organização toda, né? E com muito conhecimento variado. É isso que a gente está precisando e que o gestor entenda que o servidor precisa disso aí. Os colegas, eu não preciso nem falar, né? Porque a gente tem aqui 2 dias com mais de 70, 80 colegas aqui, 3 dias escutando, né? Discutindo, trazendo casos, trazendo sua experiência, já mostra que a gente, que é servidor, né? E quem é licitante, está trazendo conhecimento e buscando conhecimento. Então, isso aí, pelo menos, a gente não pode reclamar. Cabe agora o gestor entender que isso aí é importante. Excelente, professor. Primeiro, parabéns pela pontualidade. Encerramos exatamente com 1 hora de apresentação e numa velocidade, né? A velocidade própria de João Pessoa, né? Nesse sotaque gostoso.
Se você não prestar atenção, você perde o bonde, né? E aqui, pelo menos do meu lado, pode ter certeza que eu prestei bastante atenção, concordo muito, e vejo que, embora você, da administração, tenha a visão dos dois lados, né? Você não fala só puxando a sardinha para a administração, como se vestisse uma toga e defender só os interesses da administração. Não. O seu discurso ele serve para os dois lados. Serve para o servidor se capacitar, serve para o fornecedor aprender e aprimorar a sua participação. E eu, o senhor sabe, eu estou hoje defendendo, como a professora Lia, que eu tenho agora o prazer de ter assim, a aproximação com ela, estamos defendendo os interesses dos fornecedores. Igual está aqui, por exemplo, também o Rafael Ícaro, né? Dirla Menezes e tantos outros que estão conosco. Priscila Vieira está nos bastidores aqui, a musa, né? Do norte das licitações, né? Vai falar um pouquinho para a gente sobre o famoso pregoeiro mestre dos magos. Tenho certeza que muita gente está esperando esse momento. E esse seu conteúdo ele foi reflexivo, inclusive para que os próprios pregoeiros, agentes de contratação, membros ainda de comissão de licitação, revejam os seus próprios posicionamentos. Porque a gente tem a possibilidade de contribuir para todo o processo de contratação pública. É do início ao fim. E cada ator representando muito bem sua parte. Isso é que é interessante e a sua apresentação hoje deixou isso muito claro. Te agradeço muito. Deixo em aberto a possibilidade das pessoas interagirem com você, aproveitar um pouquinho mais do seu vastíssimo conhecimento, que vai da teoria à prática também. Está aberta a possibilidade de interação. E a Daniela sempre pesca ali os comentários e as perguntas também. Vou pedir o auxílio técnico e extremamente educado, refinado, de Daniela Vorcaro. Obrigado, Eduardo. Obrigado, professor Leonardo. Parabéns aí pela palestra, parabéns pela condução, foi ótimo. E a gente tem, sim, né, alguns comentários aqui. O Carlos fala, né, professor, sempre comenta aqui com a equipe, as impugnações e questionamentos nos ajudam demais da conta. Até mesmo as que são apresentadas na véspera do pregão. Nós as analisamos. Então, né, essas impugnações ajudam aí o pessoal que está fazendo a parte dos pregões. A Sheila comenta, a impugnação é uma ferramenta benéfica para a administração. O Antônio, né, ele concordou aqui com o Eduardo, falou que pode ser uma via transversa para a restrição, a ampla participação dos interessados. O Carlos, né, comenta que em Contagem, eles recebem esclarecimentos, impugnações, recursos ou qualquer outra petição também por e-mail. E no último dia de prazo, ocorre muito de receber documentos por e-mail até às 22, 23 horas aí, depois do horário de expediente, né? Então, né, temos mais alguns comentários. O Antônio também fala que é importante ressalvar a possibilidade de atos praticados por empresas com intuito meramente protelatório, que eu acredito que isso aconteça com certa frequência. E Sheila comenta, né, que há uma certa resistência e diante dela persistir para que haja mudança. Acho que ela estava comentando uma coisa muito específica da fala do senhor nesse momento. E muitos elogios, muitas pessoas aqui dando parabéns pela palestra, né, e agradecendo aí pelas contribuições. A Larissa está comentando aqui que o senhor ficou nos bastidores participando do evento e agora deu um show com as suas colocações, trouxe aí um conteúdo de muita qualidade. Lembrando que foi ontem, né? A gente teve essa mudança ontem e ainda assim trouxe muita qualidade, trouxe um conteúdo aí bastante agregador. Então, é isso, né? As pessoas estão agradecendo muito aqui ao senhor e a todo mundo pela iniciativa e por trazerem conteúdos de tanta qualidade. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. É isso. Muitos agradecimentos e muitos elogios. Meu amigo, eu só tenho que agradecer a Daniela, pessoal. Obrigado aí pela presença. Estou desde ontem aqui, eu disse Eduardo, sabe? Eu quero certificado também de aluno também, porque estou aprendendo desde ontem, né? E vou continuar aqui também com a professora Priscila, logo em seguida aqui. Amanhã tem o Rafa, tem a Dila, tem toda a turma aí para terminar o evento. Só parabenizar o Eduardo mais uma vez, obrigado pelo convite.
sempre será uma satisfação. Obrigado pela interação do pessoal aí também. A gente está no Instagram, né? Leonardo Mota M _, tem aí o material no finalzinho lá e a gente está à disposição, tá bom? Um abraço, então. Obrigado. Perfeito, professor. Só fazer um comentário aqui interessante. O professor Leonardo ele é muito atuante nas redes sociais. E a atuação dele passa assim, vai para o bom humor que vocês puderam presenciar aqui na apresentação dele, o excelente conteúdo e a regularidade. Então, isso aqui é um elogio também. Olha, a regularidade dele, até para vocês entenderem o seguinte, olha, todo domingo, o professor Leonardo solta lá a tradicional enquete dominical. Ele não falha. É igual missa. Tem a missa de manhã, vem a enquete dominical do professor Leonardo logo em seguida. Então, se vocês começarem a segui-lo nas redes sociais, especialmente ali no Instagram, no próprio LinkedIn, ele sempre coloca lá a enquete dominical. Tratando do quê? Traz um tema, faz algumas perguntas e a resposta vem na segunda-feira, né, professor? Para instigar o aluno a pesquisar, a procurar. A enquete fica lá 24 horas, geralmente 10 horas da manhã do domingo, fica 24 horas na segunda à noite, geralmente, quando a gente, se não tiver alguma outra coisa, a gente traz na terça, mas traz durante a semana. Exatamente. Mas, parabéns por essa regularidade. O desafio de lidar com rede social é a gente manter a qualidade do conteúdo com a regularidade. E você é um mestre nisso também. E detalhe, viu, pessoal? Falo aqui para as 70 pessoas presentes. O professor Leonardo ele também mantém regularmente cursos preparatórios, tanto para servidor quanto para fornecedor. Então, se vocês passarem também a acompanhar a produção de conteúdo dele, vocês vão ter a oportunidade de, eventualmente, curtir um pouco mais desse sotaque bonito, dessa simpatia, e aprender também nos cursos dele, especialmente através do IPOG, né, professor? A gente é professor lá do IPOG. Minha amiga Lia, conheci através do IPOG, não foi, professora Lia? A gente é professor lá, tem uma pós-graduação do IPOG, temos 2 pós-graduações, presenciais e remota, licitações e contratos. Exatamente. E o professor Leonardo ainda trabalha num órgão de fiscalização externa, né? Ele trabalha num órgão de fiscalização externa, está lá na parte de licitações, na parte administrativa, de dar munição para os demais setores para o cumprimento da função institucional do órgão, não é? Mas é um órgão de fiscalização externa. E já é um texto meu, falo sempre isso aqui, e falo para todos os presentes também. Temos que ter a parceria com os órgãos que estão fazendo a licitação, entendendo naquele sentido que tudo está sendo promovido dentro da legalidade e com o melhor interesse público, né, professor? Mas não, ao nos depararmos com alguma dificuldade, lembrarmos que os órgãos de controle externo são nossos parceiros também. E eu digo nosso, aqueles que estão do lado de cá, defendendo os interesses legítimos dos fornecedores. Então, a gente procura o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, devidamente separando as suas competências, porque são órgãos importantíssimos e atores também desse grande teatro da contratação pública. Não é isso? Perfeito, isso mesmo. Bom demais. Estou parecendo político agora, vou parar de fazer discurso e te agradecer de coração pela presença, tá? É isso, muito obrigado, foi uma honra, um prazer estar com o mestre aqui novamente e outras oportunidades, espero que estejamos juntos de novo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria só de acrescentar também que o canal do Telegram do professor Leonardo é incrível. Ele está lá assíduo, responde perguntas de todo mundo, coloca as melhores informações, nota 1000, professor. Bacana. Obrigado, minha amiga. Obrigado, meu amigo. Quem gosta de licitação, né? Que está aqui, né, discutindo licitação, a gente gosta de responder, não é não, Rafa? Perguntou, pronto. A gente já responde lá. Se não respondeu, daqui a um tempo a gente responde. A gente não deixa de responder. Vou colocar Daniela Vorcaro no seu Telegram. Pronto. Daniela, é com você os encerramentos, querida. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Leonardo. Depois, Leonardo, se tiver o link aí do Telegram, coloca aqui para o pessoal no chat para a gente, né? Para as pessoas conseguirem te acompanhar aí no Telegram. E estou mandando aqui no chat o link para assinatura de presença, para quem ainda não assinou. E a gente vai agora para um rápido intervalo.
A gente vai fazer um intervalo até às 15h40 e às 15h40, às 3h40 da tarde, a gente vai ter a Priscila Vieira com a gente, e a palestra da Priscila Vieira vai ser a fase externa do pregão eletrônico e a relação com o licitante, que vai dar, né, seguimento aí à fala que o Leonardo iniciou tão bem, e a Priscila vai falar um pouquinho mais aí sobre essa parte da licitação, né? E muito obrigada, então, às 3h40 a gente está de volta. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Muito bem-vindo, Leonardo.